Imagine caminhar pelo deserto do Egito em busca de algo tão comum quanto fertilizante para suas plantações. Você cava a terra, retira algumas pedras e, de repente, sua enxada bate em um enorme vaso de cerâmica enterrado há séculos. Você não faz ideia, mas acabou de encontrar um dos maiores tesouros arqueológicos do século XX. Dentro daquele vaso estavam manuscritos escondidos por quase 1.700 anos, livros que desapareceram da história, textos que falavam sobre Jesus, escritos que apresentavam ideias muito diferentes das encontradas na Bíblia. Uma descoberta tão extraordinária que mudaria para sempre os estudos sobre o cristianismo primitivo. Mas por que esses livros foram escondidos? Quem os enterrou? E o mais importante, o que realmente está escrito neles? Hoje você vai conhecer a incrível descoberta de Nag Hammadi, uma biblioteca perdida que permaneceu escondida por quase 2.000 anos. O ano era 1945. A Segunda Guerra Mundial chegava ao fim. Enquanto o mundo acompanhava conflitos entre grandes nações, um pequeno grupo de camponeses egípcios trabalhava próximo às montanhas de Jabal al-Tarif, nas margens do rio Nilo. Entre eles estava Muhammad Ali al-Samman. Seu objetivo era simples: recolher um tipo de terra rica em minerais usada como fertilizante natural. Enquanto cavava, sua ferramenta atingiu algo sólido. Era um grande vaso de barro vermelho cuidadosamente enterrado. Por um instante ele hesitou. Na tradição local existia a crença de que vasos antigos poderiam guardar espíritos ou gênios capazes de lançar maldições sobre quem os abrisse. Mesmo assim, a curiosidade venceu o medo. Com um golpe forte, o vaso foi quebrado. Nenhum espírito apareceu. Em vez disso, dezenas de antigos livros feitos de papiro surgiram diante de seus olhos. Naquele momento, ninguém imaginava que aqueles manuscritos haviam permanecido escondidos por aproximadamente 1.700 anos. Muito menos que estudiosos do mundo inteiro viajariam ao Egito para analisá-los. Os manuscritos eram muito diferentes dos livros modernos. Não eram pergaminhos soltos. Eram códices, um formato de livro composto por folhas dobradas e costuradas, semelhante ao que usamos atualmente. Ao todo foram encontrados 13 códices contendo mais de 50 textos, todos escritos em copta, a língua utilizada pelos cristãos egípcios da época. Entre esses documentos estavam obras que durante séculos foram conhecidas apenas pelo nome: o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe, o Apócrifo de João, o Evangelho da Verdade, a Hipóstase dos Arcontes, o Tratado sobre a Ressurreição. Esses textos haviam desaparecido da história por muitos séculos. Antigos líderes cristãos mencionavam sua existência, mas ninguém possuía exemplares completos. A descoberta de Nag Hammadi mudou completamente essa realidade. Naturalmente surgiu uma pergunta: quem decidiu esconder todos aqueles livros? A resposta ainda não é totalmente conhecida. A hipótese mais aceita pelos historiadores nos leva ao século IV. Naquela época, o cristianismo estava passando por profundas mudanças. Após séculos de perseguição, a religião começou a ser reconhecida oficialmente dentro do Império Romano. Ao mesmo tempo, líderes cristãos buscavam definir quais escritos deveriam ser utilizados pelas igrejas como referência para a fé. Em uma famosa carta escrita no ano 367, o bispo Atanásio de Alexandria apresentou uma lista dos livros considerados apropriados para leitura nas igrejas. É a primeira lista conhecida contendo exatamente os 27 livros que hoje formam o Novo Testamento. Muitos pesquisadores acreditam que, diante dessas mudanças, alguns monges decidiram esconder sua biblioteca para preservá-la. Se isso realmente aconteceu,
Foi justamente essa decisão que permitiu que aqueles manuscritos sobrevivessem até os dias atuais. A descoberta revelou algo muito importante. O cristianismo dos primeiros séculos era mais diverso do que muitas pessoas imaginam. Existiam comunidades espalhadas por diferentes regiões do Império Romano. Cada grupo enfatizava determinados ensinamentos e interpretava alguns aspectos da fé de maneiras diferentes. Entre esses grupos estavam aqueles que hoje são conhecidos como gnósticos. A palavra gnose significa conhecimento. Para esses grupos, o conhecimento espiritual desempenhava um papel fundamental na salvação. Essa visão aparece em diversos textos encontrados em Nag Hammadi. É importante compreender que essas ideias diferem da tradição cristã que se consolidou ao longo dos séculos. Por isso, esses escritos não passaram a fazer parte da Bíblia. Mesmo assim, possuem enorme valor histórico. Eles ajudam pesquisadores a compreender como diferentes comunidades pensavam, ensinavam e viviam sua fé durante os primeiros séculos do cristianismo. Entre todos os manuscritos encontrados, um chamou mais atenção do que qualquer outro: o Evangelho de Tomé. Ao contrário dos 4 evangelhos do Novo Testamento, ele não apresenta uma narrativa sobre a vida de Jesus, não fala sobre seu nascimento, não descreve milagres, não relata sua crucificação nem sua ressurreição. Em vez disso, reúne 114 ensinamentos atribuídos a Jesus. Alguns são semelhantes aos encontrados nos evangelhos bíblicos, outros apresentam linguagem simbólica e interpretações bastante diferentes. Por esse motivo, estudiosos analisam o texto como um importante documento histórico, mas distinguem seu conteúdo da tradição cristã preservada no Novo Testamento. Uma das perguntas mais frequentes é simples: se esses livros são antigos, por que não fazem parte da Bíblia? A resposta envolve o longo processo de formação do cânon bíblico. Os livros do Novo Testamento foram reconhecidos pelas primeiras comunidades cristãs porque eram amplamente utilizados nas igrejas, estavam ligados aos apóstolos ou aos seus colaboradores e apresentavam uma mensagem considerada coerente com a fé transmitida desde o início. Já muitos textos encontrados em Nag Hammadi surgiram em contextos diferentes e refletiam ideias compartilhadas apenas por grupos específicos, por isso não foram reconhecidos como parte das Escrituras. Isso não diminui sua importância histórica, muito pelo contrário. Eles permitem compreender melhor a riqueza e a diversidade do mundo religioso dos primeiros séculos. A descoberta de Nag Hammadi continua sendo considerada uma das mais importantes da arqueologia moderna. Graças ao acaso e à decisão de um camponês de abrir um antigo vaso enterrado no deserto, uma biblioteca inteira atravessou quase 2000 anos para chegar até nós. Esses manuscritos não alteraram o conteúdo da Bíblia, mas ampliaram profundamente o conhecimento sobre a história do cristianismo primitivo. Eles mostram que o passado é muito mais complexo do que imaginamos, e talvez ainda existam outros manuscritos escondidos sob as areias do Egito, esperando o momento certo para revelar novos capítulos da história da humanidade.